Graça e paz, irmãos, boa noite. Amém. Meu sermão está aqui, ó, irmãos. Tem um tema bem diferente, mas eu quero fazer aqui menção do louvor. Antes de entrar aqui, eu vou pregar o meu sermão. Se eu fosse fazer um sermão aqui do louvor, eu escolheria o seguinte tema: as minhas atitudes em relação ao amor de Deus, tomando por base as músicas que foram entoadas aqui. Usaria o texto de Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e discorreria sobre as seguintes verdades: adotar uma postura de humildade, foi a primeira música; reconhecer, ou adotar, melhor dizendo, um estilo de vida de louvor e adoração, que foi a segunda música. A terceira música, nunca perder de vista que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos é devido ao imerecido amor de Deus. Então, para mim, o louvor hoje teve esse sermão, foi um sermão pregado. Dava até para fazer uma oração aqui, encerrando a bênção apostólica, falar: irmãos, podem ir para casa, porque já teve a pregação cantada por todos os irmãos aqui do louvor. Então, esse para mim foi o sermão que eu recebi agora há pouco aqui durante o louvor. Eu agradeço os irmãos por estarem buscando a Deus, não é só o irmão que dirige, mas todos, né, que é um conjunto. Se um dente da engrenagem quebra, atrapalha tudo. Então, é uma bênção que Deus fez aqui, pelo menos para mim, nessa noite. Irmãos, em obediência à missão que o pastor Júlio nos concedeu ou nos deu, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu sei que esse texto foi muito falado aqui durante essa série de mensagens sobre o Espírito Santo, mas vale a pena nós lermos novamente. Depois, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13. Primeiro vamos ler Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Agora vamos para Levítico, capítulo 6, versículo 13. Levíticos, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, irmãos? Então, iniciando aqui nossa mensagem, no Antigo Testamento, eu sei que é de conhecimento dos irmãos, nós tínhamos ali, após a saída do povo de Deus do Egito, Deus deu a lei para Moisés, depois Deus deu outros mandamentos também, e ali um mandamento bem específico sobre o tabernáculo, né? E o interessante é que ali no tabernáculo, os sacerdotes, né, que tinham uma linhagem especial, que era a linhagem de Arão, aqueles homens eram responsáveis pelo funcionamento diuturno daquele tabernáculo, ou da tenda da congregação, né? E um detalhe, que há muitos detalhes que mereciam um bom destaque ali, mas por falta de tempo, nós não iremos abordar aqui nesta noite, mas um detalhe que muito me chamou a atenção, falava sobre o fogo, né? Aquele fogo, né, ali no tabernáculo, ele simbolizava a presença de Deus.
E aí nós podemos, aqui no mesmo livro de Levíticos, capítulo 9, no versículo 24, nós podemos conferir o seguinte: e eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Então, o fogo, ele era um elemento, um símbolo permanente da presença de Deus, e era também algo visível ali para todos o povo de Deus que passava por ali. Tinha que ter fogo no altar. Nosso Deus se manifesta no fogo. Nós temos aqui o chamamento de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, onde Moisés ficou admirado que uma sarça ardia e não se consumia. E quando ele chega ali, ele recebe um comando de Deus: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E nós sabemos toda a história. No Novo Testamento, essa figura do fogo, né, também permanece. Nós podemos verificar esta questão, em especial do sacerdote aqui no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, enquanto no Antigo Testamento era restrito a questão do sacerdote, né, no Novo Testamento, após a obra que Cristo realizou, ou seja, a sua morte, ressurreição e ascensão, nós podemos agora entrarmos na presença de Deus como sacerdotes, mas sem a necessidade daqueles lá do Antigo Testamento de oferecer um animal em holocausto ao Senhor. Agora, o holocausto a ser oferecido aqui no Novo Testamento é a minha vida, não é mais um cordeiro. São as minhas vontades, os meus desejos, o meu eu, o Fabiano. Eu tenho que todos os dias colocar ali no altar, entregar em holocausto a Deus. Diz Romanos capítulo 12, versículo 1, é um texto muito conhecido também da igreja, mas nós podemos fazer menção dele aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, no Antigo Testamento, o sacrifício tinha que ser imolado, o cordeiro tinha que morrer. Aqui já trata-se de um sacrifício vivo. Ou seja, é aquilo que eu sou, mas que está em descompasso com a vontade do Senhor, tem que ser tirado da minha vida, tem que ser sacrificado em prol do cumprimento e da vivência da vontade de Deus para mim e onde o Senhor me levar. Então eu não posso deixar que as minhas vontades se sobreponham àquilo que Deus quer de mim. Preparou para mim, preparou para você, preparou para nós. É sacrifício. Então, os sacerdotes eram responsáveis pela manutenção do fogo aceso diuturnamente. Como lemos aqui, o fogo não se apagará. Irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, quero ler bastante hoje com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.
Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, é o cumprimento da promessa de Deus que nós lemos ali em Atos capítulo 1, versículo 8. Isso aqui já está falando do cumprimento dessa promessa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado para qualquer pessoa. Eram pessoas especiais, os profetas, os sacerdotes, estão aqui para comprovar essa afirmação. Então, hoje, em nosso tempo, devido à graça de Deus, o favor imerecido de Deus, eu e você, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E isso é uma verdade incontestável. Deus, o Espírito Santo, não habita em você por aquilo que você é, pelas suas posses, pelas suas conquistas, pelos seus títulos, se você os tem ou não os tem, pela sua conta bancária, se você é ou não é reconhecido. Ele faz parte da minha vida e faz parte da sua vida, porque Jesus prometeu e ele tem poder para levar a cabo, para levar a efeito cada promessa que ele deixou registrado para nós na sua palavra. É por isso que nós não adotamos outros livros, porque outros livros podem mudar, podem ser atualizados, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã para a minha e para a sua vida. A palavra de Deus, ela permanece, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então, nessa maratona bendita que nós tivemos aqui na igreja, de falar da pessoa do Espírito Santo, isso tem que ficar claro, irmãos. Já foi dito isso aqui e eu quero repetir. Ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Não tem conversão sem o Espírito Santo. Não existe crente sem o Espírito Santo. Você pode falar, pastor, mas eu não falo em línguas. Isso aí é a menor das evidências. Quer uma evidência incontestável de uma pessoa quando ela tem realmente o Espírito Santo morando em sua vida? Apresento. A pessoa, vamos levar em consideração duas pessoas. Um honesto demais, aquele camarada que fala assim, olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, outro, etc. E pela ação do Espírito Santo, ele fala igual Jó falou lá no capítulo 42, versículo 6, eu me abomino no pó e na cinza diante da santidade do Senhor. Mas há pessoas que, quando não tem o Espírito Santo, ela invoca essas virtudes e acha que Deus está devendo a salvação para elas. Quando Deus não deve nada a ninguém. Mas há aquele caso, também vamos levar em consideração uma pessoa que tenha tido uma vida bastante promíscua, uma vida bastante errada. E, de repente, essa pessoa aparece pegando uma Bíblia na mão, aparece frequentando uma igreja, mostrando frutos do Espírito Santo. E o porquê disso? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que vai tirar do linguajar dessa segunda pessoa e da primeira pessoa aquela situação, assim, não, mas, rapaz, eu fazia isso, era bom demais. Não, ele vai sentir vergonha da vida que ele levava anteriormente. Ele pode ser o cara mais honesto. Ele vai falar assim, não, diante da santidade do Senhor, diante do preço que foi pago no Calvário, a minha justiça e trapo de imundícia é a mesma coisa.
O que era promíscuo, o que era violento, o que era roubador, ele vai falar assim: eu morro de vergonha da vida que eu levava. É uma prova de que essa pessoa realmente tem o Espírito Santo. Ele nunca vai olhar para o seu passado com orgulho, falar assim: longe de Deus, nossa, eu era o cara, eu fazia, acontecia, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele nunca vai olhar para o seu passado com esse tipo de orgulho, com esse tipo de expectação. Adiantando, irmãos, aqui na nossa mensagem, o cumprimento dessa promessa nos impôs uma responsabilidade semelhante à dos sacerdotes do Antigo Testamento. Ocorre que no passar dos anos, os discípulos de Cristo têm enfrentado todo tipo de ataque, e em alguns casos físicos também, ataques espirituais, em alguns casos físicos também. Essa batalha espiritual na qual os discípulos de Cristo estão envolvidos, é comum verificarmos o arrefecimento do fervor espiritual em muitos casos. O amor tem se esfriado. Mas o tema que eu quero discorrer aqui nessa noite, irmãos, é a renovação espiritual na vida do discípulo de Cristo. Eu preciso de um renovo. O louvor que nós entoamos aqui, louvor que falou muito comigo aqui nessa noite, para mim é um joinha da parte de Deus, falando assim: ó, eu estou te dando uma dose de renovo hoje. Você vai para sua casa daqui a pouco, vai dormir, Fabiano, mas você vai sair daqui com um renovo que eu estou provendo para a sua vida através dos meus discípulos que estão aqui. É assim que eu encaro. É assim que nós devemos encarar o serviço aqui no altar, todos os discípulos de Cristo aqui, responsáveis por trazer a presença de Deus, responsáveis por ser um instrumento de Deus para quebrantar o meu coração, trazer renovo para a minha vida. Então, a renovação espiritual na vida do discípulo de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero destacar: se quisermos renovo espiritual, o fogo deve arder continuamente no altar do holocausto, no altar do incenso e no candeeiro. No altar do holocausto, nós sabemos que o animal era sacrificado e colocado ali por inteiro. E era queimado e não sobrava nada. Então, a nossa vida tem que ser também dedicada por inteiro ao Senhor. Aí você pode falar para mim: ah, mas eu não sou pastor, eu não sou pastora, mas você é um discípulo de Cristo. E na condição de discípulo de Cristo, a sua vida tem que ser dedicada ao Senhor por inteiro. É lá no seu trabalho. No seminário, eu me recordo muito que um reverendo, nas suas aulas de missões urbanas, ele falava para a gente, sei o nome dele, reverendo Nathan Matias, ele nos confrontava o seguinte: a sua teologia tem mexido, tem influenciado com o preço da batatinha lá na feira? E quando nós falamos da nossa teologia, estamos falando do nosso estilo de vida. Ora, se eu sou um feirante, eu não posso usar balança enganosa. Eu tenho que ser honesto ali no meu comércio. E por aí vai. Mas se eu sou um cliente e me é ofertada uma proposta indecorosa, por causa do Espírito Santo, eu não posso concordar com aquilo. Mas todo mundo faz, mas como diria minha mãe, você não é todo mundo. Nós, como igreja, se quisermos mesmo o renovo espiritual, o fogo deve arder continuamente no altar do holocausto. No altar do incenso, irmãos, está falando da figura das nossas orações. As nossas orações, elas têm que subir com um cheiro suave diante do Senhor. Um outro exemplo bíblico que eu posso trazer é do próprio Jó. A Bíblia diz que Jó prosperava enquanto ele orava pelos seus amigos. Então é tempo de nós rompermos
com o nosso umbigo, com as nossas vontades, com as nossas necessidades, e passarmos a considerar a necessidade do irmão que está ao nosso lado, interceder por ele. E não é 1, 2, 3, 4 horas, não. Eu gosto muito de fazer um desafio e falo assim: ô fulano, tira 15 segundos do seu tempo aí e ora por mim. Ah, que isso, 15 segundos? 15 segundos, você vai ver quanto você pode orar em 15 segundos, 10 segundos. Tem um caso na Bíblia de uma oração que foi respondida. Vou tentar fazer as contas aqui. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu acho que deve dar uns 7 segundos. Mais ou menos isso, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era um ladrão que estava na cruz. Segundos, né, irmãos? Não foi 1 minuto. Mas o altar do incenso, nós temos que colocar as nossas orações para funcionar, irmãos. As nossas orações, elas têm que seguir no diapasão ofertado da palavra de Deus. E quando eu falo diapasão, os irmãos aqui do louvor sabem o que é um diapasão. Eu posso afinar uma guitarra usando um diapasão, mas posso usar o teclado como uma referência para dar uma nota e assim afinar o instrumento. As nossas orações precisam estar afinadas com o diapasão da palavra de Deus. Então, se eu me alimento da palavra, eu vou orar bem. Eu vou ter argumentos para orar. Eu vou sair do raio de alcance do meu umbigo e vou passar a considerar a necessidade do meu irmão que está ao meu lado. E o candeeiro? O candeeiro é a nossa luz, irmãos. E ele traz uma verdade muito importante para nós. O fogo no candeeiro, ele precisa de azeite, ele precisa do Espírito Santo. E de acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, vamos dar uma olhada aí rapidinho, irmãos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. O que é que fala para nós aqui? Aliás, perdoe-me. Versículo 13. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Diz: e no meio dos candeeiros, vamos lá no 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta. Então, o apóstolo João, lá em Patmos, ele teve essa visão e viu um semelhante a filho do homem no meio dos candeeiros. E o que é que isso significa ou representa para nós? Representa que Cristo só é conhecido na igreja e através da igreja. Então, se eu quero que Cristo se faça presente aqui em nosso meio como igreja, nós não podemos deixar o fogo apagar. O fogo tem que arder continuamente no altar do holocausto, no altar do incenso e no candeeiro. Se nós quisermos esse renovo, se nós quisermos atrair essa presença maravilhosa de Cristo para as nossas vidas. Em segundo lugar, irmãos, o Espírito Santo opera em nós a renovação diária. O Espírito Santo nos alimenta através da palavra de Deus, seja lida ou seja cantada, como foi aqui. É o alimento, a palavra de Deus é o nosso alimento. Não tem comida estragada aqui. Elias, depois de um grande sinal da parte de Deus perante Israel, ali perante o rei Acabe, onde ele reparou o altar, mandou que jogasse água, fez o holocausto e orou a Deus, e Deus respondeu com fogo. Jezabel ameaçou Elias, e Elias fugiu. E Elias entrou para uma caverna. Mas o que acontece?
O Senhor achou Elias ali na caverna. O Senhor falou: que fazes aqui, Elias? Elias estava deprimido. Ora, pastor Júlio, Elias foi usado tremendamente. O povo viu: nossa, mas Deus te usa, hein, rapaz? Deus é com você mesmo. Mas o povo continuou do mesmo jeito lá, e Elias ficou assim: poxa, mas desceu fogo do céu, pessoal. Não, beleza, a gente viu. Mas vamos ficar aqui com Baal, tá? Você matou lá os 850 profetas. Jezabel ainda continuou no reino, até mandou ameaçar Elias, Elias fugiu. Mas Deus, que fazes aqui, Elias? E diz a palavra que Deus preparou a comida para Elias e falou: olha, com a força dessa comida, você vai caminhar aí 40 dias e 40 noites. Você vai ungir fulano, você vai ungir ciclano, e ainda vai separar Eliseu como profeta em seu lugar. Então, queridos, você pode estar enfrentando um período árido espiritualmente na sua vida. Você pode ter feito ou estar fazendo como Elias fez. Elias entrou para uma caverna. E a gente sabe que caverna não é lugar de discípulo de Cristo. Caverna é lugar de morte. Você pode estar, não, é aqui, não tem mais jeito para mim. Chegou, deu, está na caverna. Mas Deus se vira para você e fala: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Aqui não é o teu lugar. Sai dessa caverna. E o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, opera em nós a renovação diária. Ele opera em mim, ele opera em você, a renovação diária. Assim devemos alimentar o nosso coração, a nossa fé, com o pão do céu a cada dia. João 6:35, irmãos. Eu gosto muito desse texto, João 6:35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você tem tido disposição para ir até Jesus, buscar a sua renovação diária? Porque o Espírito Santo já foi dado. O Espírito Santo está aí falando. Mas cabe a nós também nos alimentarmos. Deus preparou lá para Elias, mas Elias levantou e foi comer. Ele não ficou deitado e Deus abre a boca e Deus abre. Não. Elias levantou e foi comer. Então cabe a mim, cabe a você, irmãos, diminuirmos a distância entre nós e a nossa Bíblia. Não vai adiantar o pastor Júlio ler a Bíblia direto, estudar tudo, se você lá na sua casa não diminuir a sua distância entre você e sua Bíblia. Talvez sua Bíblia está longe, longe, longe. Então diminui, estreita essa distância entre você e a sua Bíblia, para que você receba essa renovação diária do Espírito Santo na sua vida. Ela vem pela leitura da palavra, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Vem pelo encurtamento entre eu e a minha Bíblia. Em terceiro lugar, meus queridos, aliás, eu quero ler um texto aqui ainda, antes de entrar na terceira verdade. O Espírito Santo nos leva a buscar a Deus em oração. Nós podemos verificar essa verdade aqui em Provérbios capítulo 8, versículo 17. Vamos dar uma lida aqui em Provérbios capítulo 8, verso 17. Diz assim aqui a palavra do Senhor: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Então você pode ter certeza, se você procurar a Deus, você vai achá-lo. Deus não vai brincar de pique-esconde, não. Você dá um passo na direção dele, ele dá 10 na sua.
Ele é o principal interessado em querer ter uma relação diária, contínua, constante comigo e com você. Mas ele vai fazê-lo pela oração. Marcos 1:35, nós também temos aqui, né, o próprio Senhor Jesus como nosso exemplo de oração. Jesus não precisava de ficar orando, não. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus. Mas ele nos deu o exemplo aqui. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se você seguir no texto, você vai ver. Cura um leproso. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Aí tem a vocação de Levi e vai seguindo. Ou seja, todo milagre é precedido de oração. Você está precisando de um milagre na sua vida? Você está precisando de uma resposta? Eu não sei. Eu estou. Eu sei que estou, e muitas. Sabe quando que essas respostas irão chegar? Se elas forem precedidas de oração. É fato. Está na própria vida pública de Jesus. Saiu para o monte orar. O povo está te procurando. Você não, peraí, eu tenho que orar primeiro. Quer a resposta? Você quer uma mudança? Então ora primeiro. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer por você. Oração é isso, é entregar tudo nas mãos do Senhor. É deixar de confiar nas minhas habilidades pessoais, de confiar, não, mas eu sei fazer, eu vou fazer, eu tenho caminho, eu tenho contato, eu conheço alguém que pode me ajudar. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor. O homem é limitado. Por mais que o nosso contato queira nos ajudar, queira nos fortalecer ou nos favorecer, eles são limitados. Agora, o poder de Deus não conhece limites. E está à sua disposição, sábado, domingo, feriado, dia de semana, horário comercial, fora do horário, está a seu dispor 24 horas do seu dia, da sua vida. E você não precisa de enfrentar um corredor polonês para justificar por que você quer falar com Deus. Talvez se eu quisesse falar com o nosso ilustre governador, eu tivesse que passar por 30 assessores para justificar o que eu quero falar com ele. Agora, com Deus vivo, não, eu tenho acesso direto à presença dele. Por causa do que Cristo fez na cruz. Capítulo 4, verso 2 de Colossenses diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Irmãos, em terceiro lugar, eu quero destacar aqui que devemos quebrar qualquer resistência ao Espírito Santo que impeça a nossa oração. Devemos quebrar qualquer resistência ao Espírito Santo que impeça a nossa oração. Eu me lembro do texto, está lá em Pedro, nas epístolas de Pedro, mas eu esqueci de anotar ele aqui. Mas é um texto que fala muito para casais. Marido, se você não quer que a sua oração seja impedida, então tenha uma boa relação com a sua esposa. Esposa, você não quer que a sua oração seja interrompida, então tenha uma boa relação com seu marido. Respeito mútuo. Surgiu ali uma tensão, conversa, perdoa, abençoa. Não desfaça, isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Não desfaça do seu cônjuge. Não humilhe, não tenha em pouca conta. É sua carne, é o seu sangue. Não quer que a sua oração seja impedida? Então tenha uma relação inteligente com seu marido, com a sua esposa. Xingar a esposa, você é isso, é aquilo, você é burro, você não vale nada, você não me ajuda, você é isso, aquilo, outro. E depois, Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus vai olhar assim, meu filho, vem que se lixa aqui não, volta.
Isso aí não é aroma suave aqui não, isso é lixo. Isso é carne podre. Não vem não. Então quer que a sua oração suba? Tenha um relacionamento inteligente, respeitoso, com amor, onde Deus é honrado no seu casamento. Deus precisa ser honrado no meu casamento, Deus precisa ser honrado no seu casamento. Se ele não for honrado lá, não tem como o Espírito Santo fazer parte. Mas onde o Espírito Santo entra, no casamento que o Espírito Santo está fazendo parte, a honra. Pastor, tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas tem os remédios próprios, adequados, chamado perdão, bênção, oração, sabedoria, entendimento. Não tratar com ira. Tem os remédios para isso, para as tensões comuns da vida do lar. Então coloque, peça ao Espírito Santo urgente para estar fazendo parte do seu casamento, te orientando como que você deve tratar a sua esposa, como você deve tratar o seu esposo, para que ele faça parte. O seu objetivo é que essa terceira pessoa faça parte todos os dias do seu casamento, por honra e por valor. Meus queridos, Neemias, capítulo 9, versículo 30, nos fala também de uma atitude de oposição à voz do Espírito Santo. Nós vamos ver como que a gente pode fazer uma oposição à voz do Espírito Santo. Neemias, capítulo 9, versículo 30, nos mostra como que o pessoal estava fazendo esta oposição. Depois eu quero que vocês abram em Atos, capítulo 7, versículos 51 e 52. Neemias, capítulo 9, versículo 30, diz assim: No entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. É o grupo religioso. É aquela pessoa que acha que é religiosa demais, comumente identificada como fariseu. Ela acha que ela consegue ser crente pela força do seu próprio braço. Gente, eu não consigo ser crente pela força do meu braço. Eu não consigo ser crente por mim mesmo. Eu só consigo alguma coisa por causa da ação do Espírito Santo na minha vida. Então, Atos capítulo 7, vamos ver aqui a defesa de Estevão. Nesse capítulo 7 de Atos aqui, os irmãos têm a melhor teologia bíblica do Antigo Testamento, que é a defesa de Estevão. Então, Atos 7, 51 e 52, Estevão se dirige àqueles religiosos, aos fariseus, e diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. E vós que recebeste a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. É o espírito religioso. Então não deixa a sua vida espiritual entrar ou andar no modo automático, não. Não deixe. Não faça as coisas, não, porque domingo é dia de ir para a igreja, eu tenho que tal dia, eu tenho que estar em tal lugar fazendo assim, e se esquece. Nós temos, irmãos, que ter no nosso coração desejo de estar aqui. Por muito tempo, Lucas, eu achava, não, eu vou para a igreja, eu não vou lá por causa do Lucas, não vou lá por causa do pastor Júlio, não, eu vou lá por causa de Deus. E eu achava que eu estava certo. Olha o tamanho da ignorância. Até eu descobri que lá nas cartas de João fala do meu irmão.
Ora, então a partir do momento que eu li as cartas de João, peraí, Deus quer ser amado na pessoa do Lucas. Não vou virar para Deus e falar assim, Deus, eu te amo, te adoro. Não vai resolver nada. Eu tenho que amar a Deus amando você. E a gente sabe que o amor, ele nos impõe responsabilidades. O amor não se conduz inconvenientemente. Então eu tenho que ter uma conduta saudável para com os meus irmãos, uma conduta de amor. Então eu venho para o culto, mas eu venho porque eu quero ver os meus irmãos, eu quero poder dar um abraço no pastor Júlio, eu quero poder conhecer os outros irmãos, eu quero receber o que eu recebi hoje através do louvor e ser grato a Deus pelo louvor que nós tivemos. Deus está sendo amado a partir dessa minha atitude. Agora, se eu ficar virado para o céu e falar, Deus, eu te amo, não vai resolver nada. Se Deus falar para mim, você quer me amar? Quero. Então, amo aquele irmão ali, amo aquele outro. Estende a mão para aquele ali, ajuda, faz alguma coisa. Você vai fazer para ele o que você queria que ele fizesse por você. É assim que Deus quer ser amado. Então, meus amados, vamos adiantando aqui. Entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:30 diz, trata-se de um estilo de vida onde se verifica a presença das obras da carne, que nós já sabemos quais são. Todas aquelas obras da carne elencadas ali em Gálatas 5, elas entristecem o Espírito Santo e não podem ser achadas em nossas vidas, mas se forem achadas em nossas vidas, tem-se o remédio para elas também. Está aqui em 1 João, capítulo 1, diz aqui a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 9. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos, olha aqui a palavrinha, comunhão uns com os outros. Eu ando na luz, eu tenho comunhão com você. A partir do momento que eu deixo de ter aquela comunhão com você, alguma coisa está errada. Vamos lá. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue, é somente o sangue de Jesus nos purifica de pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça fala do meu relacionamento com o meu próximo. Verso 1 do capítulo seguinte, aí, verso 2. Capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você falhou? Tem perdão para você. Você pecou? Você tem um advogado junto a Deus. Tem saída. Tem solução. E não é gambiarra, viu? Aqui é o único jeito. Ter Jesus como meu e seu advogado, como nosso advogado. Essa é a nossa única saída. E não é, e também adiantando aqui, extinguir o espírito. Gálatas 5:19. Extinguir o espírito, irmãos, fala daquela questão em que a gente quer colocar freios no próprio Espírito Santo, dizendo como que ele tem que agir aqui na igreja, o que que ele pode fazer, o que que ele não pode fazer, como se nós tivéssemos essa competência e essa capacidade para colocar o Espírito Santo dentro de um credo.
o senhor só pode fazer isso aqui na igreja. Eu não consigo. Ninguém consegue. Não adianta. Então, o fariseu, ele queria colocar Deus de acordo com o seu credo, de acordo com a sua interpretação, sabendo que quem é o Senhor é Deus e não somos nós. Em quarto lugar, irmãos, e último, o Espírito Santo opera com poder onde há liberdade. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se quisermos conservar na nossa vida, se quisermos conservar o Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos de pureza. Primeiro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Já estou quase encerrando aqui, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, não pense que nós veremos a Deus, porque não veremos. Segundo, obediência à palavra. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 10. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 10, diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que farei que alguns do que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Guarde a palavra, irmãos. Vou repetir, diminua a distância entre você e sua Bíblia. Diminua. Humildade, para a gente ir para a aplicação aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O Espírito Santo opera com poder onde há liberdade. Irmãos, aplicando esta mensagem, esta palavra, devemos rejeitar a desobediência à palavra. Exemplo, Saul. Saul desobedeceu a Deus e foi rejeitado. E a história de Saul, o primeiro rei de Israel, os irmãos conhecem, já está passando até na Record. Todo mundo já viu que Saul desobedeceu a Deus e foi rejeitado. Então, rejeite a desobediência à palavra de Deus. Mesmo que te fira, obedeça. Nunca tomar para si honra que só pertence a Deus. Gálatas 5, 25 e 26. É o exemplo de pregador. Meu primeiro pastor sempre falava, ó, você quer ser uma bênção? Então não entra aqui, se for debaixo de um pé de árvore. Olha, preparei um sermão,
Hoje vai ter uma rajada de glória lá na igreja, porque eu sou o cara, pastor Júlio. Eu vou fazer um movimento aqui. Irmão, se chegar com este espírito, esse é o espírito anticristo. Se chegar com esse espírito aqui, Deus o humilha. Deus o envergonha, porque Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6,7 diz que Deus não se deixa escarnecer. Você quer ser uma bênção? Então não queira a honra que é de Deus para você, achando que é você que faz. Como foi com Sansão? Não, essa força aqui é minha, pode cortar o cabelo aí. Quando ele viu, já estava preso e cego. Então não queira tomar para si a honra que pertence só a Deus. Último, evite o pecado e confesse-o. Nós já lemos aqui em 1 João, capítulo 1, 7, 8 e 9. Pecou? Confesse. Procure ajuda, peça ajuda. Porque aí você vai ver o renovo do Espírito Santo acontecer na sua vida. Amém, irmãos?